Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Tá aí no hiato para começarem as etapas de quartas de final. Que as coisas já estão boas, né? Há algum tempo, com a nova fase de playoff, antes das oitavas, que já é mais tradicional, né? E tudo mais. Nós tivemos grandes confrontos, algumas grandes lavadas e agora eu acho que quatro quartas de final, assim, que vão ser absurdas. Sem nenhuma delas tá com aqueles times meio mais ou menos ainda. Eu acho que não, eu acho que todas vão ser bem legais. Então vou colocar na tela pra gente dar uma analisada geral em toda essa fase aí de mata-mata e uma previsãozinha do que virá ainda pra frente. Estamos aqui na tela com todos os brackets, né, aí da Champions League. E eu não vou tratar, obviamente, com detalhes de todos os jogos, porque, pelo amor de Deus, né? Tem uns agregados aqui também que é sacanagem. Mas vamos passar aí de cima para baixo. E primeiro vou falar do que já aconteceu e depois das quartas de final que virão aí em abril. Bom, lá na fase de playoffs, né, a gente teve alguns jogos interessantes. PSV e Juventus foi uma surpresa, que o PSV conseguiu eliminar a Juventus, mesmo que ela tenha tido um resultado positivo no primeiro jogo. O PSV fez um excelente jogo de volta, né, e conseguiu eliminar a Juventus, uma surpresa, porque obviamente a Juventus não vem no seu melhor momento, mas é um time bem maior do que o PSV, né, em basicamente todos os aspectos. Sempre uma surpresa ser eliminado tão cedo. Real Madrid e Manchester City não tinha muito mistério aqui, alguém ia cair, algum gigante ia cair, muito por demérito da fase de liga dos dois times, que foi um negócio tenebroso. O Manchester City correu o risco de nem se classificar, e o Real Madrid, de certa forma, também, só que o Manchester City de maneira mais assim, né, dramática, digamos, e acabaram caindo um contra o outro. Demérito dos dois. O Real Madrid jogou bem melhor do que o Manchester City. E, sendo sincero, o City está tendo um ano péssimo, né? E ter um ano péssimo para o City é chegar na fase de mata-mata da Champions, tá lá no G6, G5 da Premier League, só que muito distante do que a gente conhece do Manchester City dos últimos anos, que era dominante nacionalmente e estava começando a ter grandes campanhas de Champions, inclusive chegou a vencer uma das Champions aí nos últimos anos. Jogou mal, o jogo de ida e o jogo de volta não teve a menor chance em nenhum momento. Eliminado o Real Madrid. A gente vai falar de novo ainda do Real Madrid, né? Tem mais um jogo. Pô, é um bicho papão mesmo de Champions. É um bagulho bizarro, surreal. Paris Saint-Germain e Brest foi o confronto francês dessa fase de playoffs. E foi um completo. Assim, foi surreal, porque o agregado foi 10-0. Né? O PSG fez 7-0 no jogo de volta. Não tem nem o que dizer aqui. O Brest era um time que fez uma grande campanha, né, de fase de liga pro que se esperava do Brest. Não se esperava nada do Brest, né? E ele conseguiu ir bem na fase de liga e ter essa oportunidade. Só que aí ficou pelo caminho de uma maneira grotesca, né? 10-0 no agregado é meio bizarro. Passou o que era para ter passado mesmo. Atalanta e Clube Bruges era talvez o confronto dos dois times, assim, na média, né? Dos dois times mais fracos. É óbvio que o Atalanta é muito melhor do que o Brest, mas o confronto ia passar alguém que não tá acostumado a chegar em oitavas de final de Champions com muita frequência, né? E foi ainda mais surpreendente, porque a Atalanta foi eliminada de forma até que categórica pelo Clube Bruges. A Atalanta jogou muito mal. Não fez uma boa Champions de maneira geral, mas esse confronto de playoff foi muito ruim da Atalanta. É um time bom. Eu, por exemplo, gosto muito. Né? É um time competente. Se eu não me engano, chegou na Champions por ser o campeão da Europa League. Posso estar enganado, mas eu acho que era isso. Vem fazendo um campeonato italiano muito interessante e é um bom time, tem boas peças. Só que não jogou nada contra um Clube Bruges que, assim, também não tem nada pra mostrar. O Clube Bruges é um time bom da Bélgica, é um dominante nacional e tá sempre por aí na Champions, né? Volta e meia você vê o Clube Bruges porque ele consegue a vaga. Também porque não tem muita competição. Mas não tem nada demais, né? É um time que não tem grandes nomes, não é uau, meu Deus, que escalação, que coletivo, não é. E conseguiu um resultado muito surpreendente, né? E depois acabou tomando um passeio, mas valeu, né? O Curubu valeu. Benfica e Mônaco. Foi muito mais legal do que eu achava que ia ser esse confronto aqui, né? O Mônaco, na minha opinião, é um time bem fraco, né? E o Benfica vem num mau momento, digamos assim. O futebol português não tá legal esse ano, né? De maneira geral. Só que foi um grande confronto, porque o Mônaco encrespou muito esse confronto contra o Benfica, né? Acabou que foi no agregado 4-3 e foi disputado, né? Dois times médios, talvez, vai. Dois times que você pode considerar times médios hoje na Europa.
O Benfica já foi bem melhor. E o Mônaco também, né? Na época do Mbappé, mas historicamente mais ou menos. Borussia Dortmund Sporting, novamente um time português que também não vem bem, né? Desde que o Rubem Amorim saiu do Sporting, já vai um bom tempo aí, o Sporting entrou numa degringolada assim bem forte, era um time muito bom e começou a se tornar um time muito comum, né? E isso foi de novo demonstrado nessa fase da Champions. Jogou contra um Borussia Dortmund, que também é um time muito comum da bola, muito comum e de vez em quando ruim, né? Quem acompanha mais a Bundesliga sabe que o Borussia Dortmund não tá legal, não tá legal das pernas. E ganhou assim com certa tranquilidade do Sporting, né? Um agregado de 3-0 sem muito mistério, né? O Sporting não tinha realmente muita resistência ao Dortmund. Então isso também indica já um pouco da força do futebol português que realmente não tá legal. E o Dortmund vai seguindo também, nos últimos anos se tornou muito encrespado, né, na Champions League. Sempre surpreende, sempre chega longe, é realmente complicado. Para fechar, a gente teve os dois últimos confrontos dessa fase de playoff. Bayern de Munique e Celtic foi muito mais duro do que deveria ser, né? O Celtic é um time fraco, não tem muito como medir as palavras. O Celtic é um time fraco, né? Muito pouco investimento, tem a sua importância, é um time histórico, ponto. É um time histórico. Só que hoje não é um time competitivo nesse nível aqui na Europa, né? E o Bayern de Munique é um caminhão, pô. Ele deveria ter atropelado o Celtic. Essa era a obrigação do Bayern de Munique. Pelo investimento, pelos nomes, pelo histórico, pela camisa, por tudo, né? E não foi isso que aconteceu. O Bayern de Munique se classificou, é verdade. No fundo, foi um agregado apertado, né? De 3-2, mas não tiveram tantos sustos assim, reais, de que o Bayern fosse dançar. Só que ele correu risco. O Bayern de Munique correu riscos que não deveria ter corrido. Não jogou bem essa fase de playoffs. Mas passou de fase porque é foda de eliminar o Bayern de Munique, né? É um time muito duro e que tá de novo chegando forte para mais uma Champions. E o último confronto foi Milan e Feyenoord, que foi outra surpresa. Talvez nem tanto, mas uma surpresa querendo ou não. Feyenoord eliminou o Milan, um agregado de 2-1, né? E cara, o futebol italiano foi mal nessa Champions League, né? Beleza que a Inter de Milão, que a gente ainda vai tratar aqui, né? Tá viva ainda e tá bem, é um time forte, um time muito competente, só que todos os outros times italianos que estavam na Champions não estão fazendo um ano legal, né? Se você for ver a Série A italiana, você tem a Napoli, você tem a Inter, você tem até a Atalanta, vai. Você tem Lazio, você tem alguns outros times que estão interessantes. Só que não é a Juventus e não é o Milan, né? E ambos estavam na Champions pelo que fizeram no ano anterior. O Milan joga mal, cara. Eu não gosto desse time do Milan. Eu acho um time mal treinado, eu acho um time muito confuso, muito cheio de individualidades e o coletivo não funciona quase de maneira nenhuma. Dá nervoso de ver o Milan jogar. Porque, diferentemente da Juventus, que eu considero um time um pouco mais abaixo mesmo, assim, de geral, o Milan deveria jogar melhor. O Milan deveria ser melhor e não consegue, cara. O Milan é um time confuso em campo. Dá nervoso de ver. Foi eliminado. E o Feyenoord, assim, também não é nada demais, né? Nada demais. Mas foi mais competente, foi mais organizado, eu diria. E isso foi suficiente para eliminar o Milan, né? Entrando na próxima fase, já nas oitavas de final, entram, né, os 8 melhores times da fase de liga. Aí realmente entram os 8 pauleiras, os 8 times que, na teoria, são os favoritos, né, para essa Champions League. E isso nos trouxe alguns resultados bem unilaterais, mas não todos, né? Então vamos lá passar um por um. O PSV, que eliminou a Juventus, pegou o Arsenal, que vinha muito bem na Champions e no campeonato inglês também, e foi um completo destroçamento total do PSV. Foi um agregado de 9-3 pro Arsenal, sendo que no jogo de ida foi 7-1. Acho que foi 7-1 o jogo de ida e já tinha acabado, né? O jogo de volta foi uma mera formalidade, não tem nem muito o que dizer aqui. O Arsenal cumpriu o que deveria, até bem mais do que eu achei que poderia fazer, humilhando o PSV e se classificando para as quartas de final. E o Arsenal vai jogar contra o Real Madrid. Real Madrid, que ganhou do Manchester City e fez um clássico, o Derby de Madrid, né, um dos principais derbys, né, que são clássicos da mesma cidade, né? Então, tipo, por exemplo, Real Madrid-Barcelona não é um derby, é um clássico. Bayern de Munique e Borussia Dortmund não é um derby, é um clássico, porque são de cidades diferentes. Real Madrid e Atlético de Madrid são de Madrid,
E, cara, foi um jogão. Foi um jogão. Mais no sentido de disputa do que de qualidade e tal. Não foi um jogo hiper. Dois jogos, né? Tô falando do confronto. Não foi hiper técnico, não foi super. Meu Deus, grandes jogadas, grandes trabalhos coletivos. Foi muito nervoso, teve muito nervosismo, muito jogo físico. Foi um clássico, não tem jeito. Clássicos normalmente puxam mais para esse lado da fisicalidade e do emocional dos times. E isso foi entregue nas duas partidas, né? Real Madrid ganhou o primeiro jogo, e aí no segundo jogo, na casa do Atlético, sofreu um gol aos 30 segundos, foi muito, muito rápido. Deve ter sido um dos gols mais rápidos da fase de mata-mata da Champions. E depois não aconteceu mais nada no jogo. Não é que não aconteceu mais nada, mas o jogo ficou meio truncado e algumas poucas chances. Acabou que foi pros pênaltis. E nos pênaltis o Real Madrid eliminou o Atlético. E, cara, é complicado porque é aquele time que, mesmo tomando um gol aos 30 segundos, cara, acaba o primeiro tempo 1-0 pro Atlético, você já olha e fala, putz, parece que o Real não vai deixar o Atlético vencer outra vez. E é o carrasco, né? O Atlético de Madrid já perdeu final pro Real Madrid, se eu não me engano, nunca venceu o Real Madrid em Champions e já foi eliminado várias vezes. É um carrasco nessa competição. E o Real agora vai pegar o Arsenal. Vamos falar em breve aí das quartas de final. A segunda quarta de final foi definida, né, entre Liverpool e Paris Saint-Germain e Aston Villa e Clube Bruges. Eu vou falar primeiro de Aston Villa e Clube Bruges. Nossa, tô confundindo aqui o nome do Clube Bruges, né, toda hora. Porque não tem muito o que dizer. Era um confronto de dois times mais intermediários, considerando o nível de competição, né, e a fase da competição. Só que o Aston Villa fez uma grande fase de liga e vem jogando bastante bola, cara. Vem jogando bastante bola. Por isso classificou entre os 8 primeiros. Deu sorte de pegar o Clube Bruges, que era um dos times mais fracos aqui, que poderiam ser pegos nessa fase, né, e não tomou conhecimento. 6-1 no agregado, 3-1, 3-0. O Clube Bruges nunca teve chance de verdade de se classificar aqui. O Aston Villa fez uma excelente oitava de final e agora vai para as quartas de final sonhando alto, cara. É um time que todo mundo pode considerar já morto? Eu não acho. É de fato o menor de todos os que sobraram, mas é competente e capaz de ir mais longe do que as pessoas pensam. O outro confronto, Liverpool e Paris Saint-Germain, foi pesado. Foi pesado e um dos, se não o, mais pesado dessas oitavas. O Liverpool que veio com uma melhor campanha da primeira fase, um time virtualmente imbatível na Champions League, né? E fazendo uma campanha brilhante na Premier, com 12, 15 pontos já de liderança para o segundo colocado, né? A famosa penitenciária de Arne Slot. Fez dois jogos bem duvidosos contra o PSG. Eu não sei dizer exatamente o porquê, tá? Mas me pareceu um pouco emocional. O Liverpool não conseguiu se comportar muito bem. Fora de casa, ele tomou um passeio do PSG e ganhou de 1-0, né? Pra você ver como é o futebol. Cara, o PSG criou muita chance, chance atrás de chance, perdeu muito gol. O Liverpool não conseguia fazer virtualmente nada no jogo e no finzinho conseguiu um contra-ataque, gol, 1-0 pro Liverpool. E aí muita gente disse, tá acabado, né? O Liverpool, quando jogou muito mal, que é raro de acontecer, ainda ganha. Porra, em casa não vai conseguir ser eliminado. Só que o PSG, que tinha feito um jogo muito bom em casa, repetiu a dose e fez um outro jogo brilhante fora de casa contra o Liverpool, que, se eu não me engano, também não perdia em Anfield há muito tempo na Champions League e perdeu. O PSG reverteu 1-0, levou pra prorrogação, que não acontece nada, né? Por sinal, eu sou muito contra a prorrogação, é uma merda, tem que ir direto pros pênaltis, gente. Prorrogação não serve pra nada. E nos pênaltis o Liverpool fez uma performance horrenda e o PSG conseguiu uma classificação, no fundo, heróica, né? Porque foi fora de casa e ninguém, no fundo, confiava nesse PSG. A não ser o torcedor do PSG e talvez um ou outro aí, analista e tal. Todo mundo apostava no Liverpool. E o PSG foi esse underdog, não tanto underdog assim, mas de certa forma foi. E agora deu uma certa sorte também. Porque passando do Brest, que foi um jogo fácil, pegou um confronto mais difícil possível, talvez, e conseguiu passar. E agora nas quartas de final vai jogar contra um Aston Villa, que não é tudo isso. O Liverpool é muito melhor do que o Aston Villa. São até dois times da Premier League, né? Então, se o PSG conseguiu jogar tão bem contra o Liverpool, tudo me leva a crer que vai jogar também contra o Aston Villa e vai conseguir essa classificação para a semifinal. Mas vamos falar disso em breve. Na chave de baixo, nós tivemos aí 4 jogos interessantes. Barcelona e Benfica. O Benfica não viu a cor da bola, principalmente no segundo jogo. E o Barcelona vem aí numa sequência forte. É um dos melhores times da Europa esse ano, não há dúvida. É um pouco inconstante ainda,
mas ele quando tá jogando bem, ninguém segura esse Barcelona. Num dia inspirado, é um trator. E passou por cima do Benfica, que não vem de uma boa fase, não tinha grande expectativa esse ano, chegou onde deu para chegar e foi eliminado. O outro confronto de dois times aí que eu também considero bem meia bomba. O Lille fez uma grande campanha na fase de liga e conseguiu ficar entre os 8 primeiros. E por isso, só entrou agora e pegou o Borussia Dortmund. Foi um jogo muito duro, foi muito disputado, um agregado de 3-2. Porque o Dortmund não é tudo isso. O Dortmund é um time bem mais ou menos. E o Lille também é um time bem mais ou menos. Deu o Borussia Dortmund. Só que assim, eu acho que independentemente de quem passasse, contra o Barcelona não vai rolar. Na última chave, né, a chave de baixo da chave de baixo, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen foi muito aguardado, né? O Leverkusen fez um ano passado colossal e esse ano vem fazendo um grande ano também. Se eu não me engano, é vice da Bundesliga até agora. Tá distante do Bayern de Munique, mas também tá muito distante do terceiro colocado. Ele só não consegue alcançar o Bayern porque o Bayern tá perdendo o jogo, né, na Liga Nacional. E fez uma excelente Champions League também, o Bayer Leverkusen. Ficou entre os 8 primeiros, né? Considerando que ele fez um grande ano, mas ainda assim tem uma capacidade de investimento um pouco menor, é surpreendente que ele consiga repetir tão bem a campanha, né? É um time que parece que vai continuar sendo algo importante, né, no futebol europeu, pelo menos pelos próximos anos. Só que esse confronto aqui não rolou. O Bayern de Munique fez 5-0 no agregado, passou por cima do Bayer Leverkusen, que tentou jogar, só que não sei se pesou falta de experiência, se pesou camisa, mas aí é complicado porque em campo essas coisas são meio esotéricas, né? Só que de fato parece que o Leverkusen sentiu o tamanho do jogo. E o Bayern de Munique tá tão acostumado com isso que simplesmente passou por cima e está nas quartas de final. Internazionale e Feyenoord, o nosso querido último time italiano, que é a última esperança da Itália, fez por merecer o seu título de melhor time italiano, né, pelo menos por enquanto, e eliminou o Feyenoord 4-1, sem muito mistério, e fez o que tinha que fazer. A Inter é um time muito forte, principalmente no setor defensivo. A Inter basicamente não toma gol, tem uma defesa que é característica do futebol italiano, né? Que é um ferrolho, é muito duro. E, cara, o Feyenoord, que já não é um grande time, assim, com capacidade ofensiva colossal, teve muita dificuldade e foi eliminado 4-1 para a Inter. Chegou bem longe o Feyenoord, considerando tudo, né? Na verdade, os times holandeses fizeram uma grande campanha, né? Tanto Feyenoord quanto PSV chegaram nas oitavas de final da Champions, coisa que não é comum da Holanda conseguir repetir ano a ano, né? De tudo isso, passamos aí a limpo os confrontos que já rolaram e vamos às os 4 jogos, né, das quartas de final que vamos ter. Arsenal e Real Madrid. Cara, eu acho muito complicado isso aqui, porque, por um lado, o Arsenal, na minha opinião, né, está jogando mais bola do que o Real Madrid. O Real Madrid não vem de um ano brilhante, é um ano duvidoso. Pode ser campeão de La Liga? Pode. Pode ser campeão da Champions? Pode. Só que não é esse Real Madrid que a gente está acostumado a ver recentemente, né? Tá passando aí por uns momentos meio atribulados. E o Arsenal é um time que tá jogando bolas, porém, é muito difícil você confiar que o Arsenal, na hora do vamos ver, vai dar conta. Porque querendo ou não, jogar contra o PSV, cara, é mole, né? Não tem essa pressão toda. Agora, pegar o Real Madrid vai ser complicado. Não sei, o Arsenal pode acabar tremendo e ser eliminado pelo Real. Eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o Real Madrid vai passar pelo Arsenal e aí eu quero ver quem segura. Complicado. A outra quarta de final entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, eu considero que vai ser até meio fácil, sabe? Não vai ser um dos grandes jogos dessas quartas. PSG deve ter ampla facilidade para ganhar esse confronto, considerando o que vem jogando, tanto no seu campeonato nacional quanto na Champions League. Eu estou gostando muito do PSG, muito mesmo. E talvez mais do que todos esses anos aí que tava cheio de gente badalada, chegou em final de Champions e tal. Esse ano eu acho que esse Paris Saint-Germain pode surpreender e ganhar, tá? E ganhar a Champions. Não acredito que o Aston Villa vai conseguir fazer uma frente e o PSG deve se classificar, e aí teremos um Real Madrid PSG na semifinal, que puta merda, ia ser absurdo. Ia ser absurdo. Na chave de baixo, eu também acho que a gente vai ter um confronto muito maneiro, assim como o Arsenal e Real Madrid, que é Bayern de Munique e Inter de Milão. Confronto que a gente fala, né, que é tipo um objeto imóvel contra um outro que é imparável.
Um não pode parar e o outro não pode se mexer. E o que que acontece, né? Quando eles se chocam? É basicamente isso. É um Bayern de Munique que tem um ataque muito forte, muito ofensivo, com uma capacidade de rolo compressor, e uma Inter de Milão que não sofre nada defensivamente. Eu não tenho ideia do que pode acontecer aqui. Quem que vai sobressair? Eu acho que vai ser muito do dia. Né? Se a defesa da Inter vai conseguir anular o Bayern de Munique, ou vice-versa. Só que vão ser dois grandes jogos, eu não tenho dúvida. Já Barcelona e Borussia Dortmund, eu não acredito que vai ser tão legal assim. O Borussia vai se defender o tempo inteiro durante os dois jogos e tentar aguentar essa pressão. No momento que o Barcelona fizer 1 a 0, seja no primeiro ou no segundo jogo, meio que acabou. Porque o Borussia vai ter que optar por contenção de danos ou tentar empatar o jogo. E se abrir para jogar, aí vai tomar uma sacolada. Se tentar contenção de danos, é capaz de tomar mais 1 ou 2 no primeiro jogo, e aí no jogo de volta não tem muito o que fazer, porque é difícil de reverter o resultado. Eu não acho que vai ser tão interessante. Barcelona passa, e eu acho que a Inter de Milão elimina o Bayern de Munique. E teremos nas semifinais Real Madrid e Paris Saint-Germain contra Barcelona e Inter de Milão. E aí, meu amigo, aí só Deus sabe o que vai acontecer, aí é loucura total. E podemos ter a final de Champions que todo mundo quer ver e ninguém nunca viu, que é Real Madrid-Barcelona. Eu acho que a chance de rolar um Real Madrid-Barcelona é boa, viu? É boa chance de rolar. E seria absurdo, absurdo. Obviamente que vai depender de como o jogo vai ser, mas aí é potencial de ser a maior final de Champions League de todos os tempos. Muito foda, né? Vamos ver o que nos reserva ainda essa Champions, mas eu tenho certeza que ainda muitos jogos maneiros, né? E muita emoção nessa reta final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho aqui sobre a Champions. Eu vou gravar mais, obviamente, né? Depois aí dos jogos de quarta de final em abril, a gente volta para ver como que foram esses jogos. Será que eu acertei? Né? Porque aqui eu tô falando um monte de groselha, aí depois acontece tudo invertido, né? E aí eu fico com cara de bobo. Vamos ver se eu vou acertar daqui a mais ou menos aí um mês, né? Menos, meio mês. Forte abraço e até o próximo vídeo.